say, will it make it easier on you now? Olá, se você é ortodontista, provavelmente você já vivenciou uma situação parecida. Às vezes nós temos um paciente que perdeu algum dente posterior e, por consequência, o molar superior extrui. Nessa extrusão, conforme nós iniciamos o processo de alinhamento, esse dente, às vezes ele é intruído pela vestibular, mas ele acaba inclinando e a cúspide palatina fica um pouco saliente na oclusão. Para que nós possamos ter espaço para confeccionar um implante no arco inferior, nós temos que intruir essa cúspide palatina. E isso nem sempre é um processo muito fácil, porque às vezes nós temos que lançar mão de torques nos dentes posteriores, o que pode tomar um pouco mais de tempo. O vídeo de hoje eu vou mostrar uma técnica bastante simples para que nós possamos resolver esse problema, tanto no primeiro molar quanto no segundo molar superior. Espero que vocês gostem. Nos vemos por aí e um grande abraço. Vamos exemplificar essa situação então como foi descrita. Nós temos uma paciente que apresentava no arco posterior do lado esquerdo a extrusão do primeiro molar superior. Esse dente estava extruído e nós tínhamos também a cúspide palatina já discretamente mais à mostra, como podemos ver nesse slide lateral. Durante a mecânica, este molar foi intruído pela vestibular e obviamente levantou a cúspide vestibular, mas houve uma inclinação desse dente, levando a cúspide palatina a ficar mais exposta na boca. E obviamente não nos dava espaço para preparar aqui o implante do molar inferior. Nesse slide nós podemos ver então a cúspide palatina do primeiro molar mais saliente na boca, com a mecânica numa vista frontal já possível de ser visualizado um pouco. E aqui nós podemos realmente ver como se processa essa mecânica. Vamos ancorar com uma barra palatina os dois segundos molares superiores, aqui com o fio 0,9, e soldamos uma extensão nessa barra. Essa extensão, então, ela fará um movimento vertical da cúspide do molar, provocando a intrusão. Como ele está preso por vestibular, seria um movimento semelhante ao torque. Obviamente que essa situação pode ser conduzida também ao contrário. Se nós tivéssemos a cúspide do segundo molar superior na mesma situação, essa barra ela pode ser colocada no primeiro molar e fazer o mesmo processo no segundo molar. Esse é um resultado após 2 meses. Podemos ver então a cúspide palatina, que antes estava bem evidente na boca, agora já numa relação, numa proximidade muito grande com o pré-molar. Com esse resultado, podemos então concluir a reabilitação com o molar inferior e o relacionamento agradável do primeiro molar superior com o inferior, fazendo um movimento rápido, preciso e com bastante previsibilidade. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Vamos usar então essa barra para primeiros molares ou segundos molares superiores. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um abraço e até a próxima. You got someone to blame, you said.